Eu não sei exatamente em que momento acordei naquele navio. Só sei que o ar estava frio demais para ser confortável. E o silêncio calmo demais para ser normal. Você já reparou como certos lugares parecem estar em pausa? Como se o mundo estivesse respirando mais devagar. Era assim ali. O convés estava quase vazio. Algumas luzes suaves refletiam na superfície escura do oceano. O mar não se movia muito. Não havia ondas altas. Não havia vento forte. Só um tipo de quietude que não acontece perto da terra. Se você parar para imaginar isso agora, talvez consiga sentir o frio leve no rosto, o som distante da água deslizando contra o casco, o navio avançando de forma tão suave que parecia estar flutuando no ar. Eu caminhei devagar, como se o próprio chão pedisse silêncio. As pessoas que passavam por mim falavam baixo, riam de forma contida, como se todos, sem perceber, tivessem combinado não perturbar a noite. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a notar esse tipo de detalhe. Não o que chama a atenção, mas o que fica quieto demais. Porque às vezes o perigo não anuncia. Ele se aproxima, do mesmo jeito que o sono. Devagar, sem ruído, sem aviso. Você pode imaginar o céu daquela noite, limpo, estrelas espalhadas como pontos de luz, sobre um mar escuro demais para refletir. Nada indicava que algo estava errado. E talvez seja isso que torna aquele momento tão estranho. Não havia presságio. Não havia tensão. Só um navio enorme, cruzando uma superfície lisa, como um espelho. E em algum lugar, muito abaixo de tudo aquilo, o oceano se movia. Não rápido, não violento, apenas existindo. Enquanto você ouve isso agora, deixe a imagem se formar. Um navio iluminado, um mar calmo, uma noite tão tranquila, que parecia não pertencer ao tempo. E em meio a tudo isso, uma sensação difícil de explicar. Como se aquele lugar estivesse esperando. Não por alguém, mas por algo. O mais estranho naquela noite não era o frio, nem o mar parado, nem o tamanho do navio. Era a sensação de que o tempo estava mais lento. Você já percebeu como às vezes tudo parece acontecer em câmera reduzida? Os passos ficam mais longos, as vozes parecem distantes. Até os pensamentos demoram mais para se formar. Era assim no Titanic. As pessoas caminhavam pelos corredores iluminados, como se não tivessem pressa de chegar a lugar nenhum. Alguns conversavam baixinho, outros apenas observavam o mar, através das janelas. Ninguém parecia preocupado. E talvez seja isso que mais dói quando pensamos depois. Não havia medo naquele momento, só conforto. No Caçador de Mistérios, a gente entende que o desconforto real raramente começa com pânico. Ele começa quando tudo parece normal demais. Eu me apoiei no corrimão e olhei para a água. Ela estava escura, quase imóvel, como uma grande superfície de vidro. Não havia espuma, não havia ondas quebrando. O navio deslizava, como se não estivesse tocando o mar. E, por um instante, tive a impressão de que a água estava ouvindo. Não de forma humana, mas como algo que sente. A passagem de um corpo enorme sobre si. Você talvez já tenha sentido isso em outro lugar. Quando algo grande passa perto e o ar muda, antes mesmo do som chegar. Era assim ali. Um tipo de atenção no ambiente. Alguns tripulantes pararam por alguns segundos, olharam para a água e depois seguiram. Ninguém disse nada, porque não havia nada para dizer. Só uma sensação leve de que o espaço tinha mudado. Enquanto você ouve isso agora, imagine o Titanic avançando, lento, silencioso, como se estivesse atravessando um mundo que não precisava da presença humana. E talvez, em algum lugar no fundo, algo estivesse se movendo. Não para atacar, não para se mostrar, apenas passando. Havia algo naquela noite que fazia as pessoas permanecerem nos lugares por mais tempo do que o normal. Você se sentava em um banco e não sentia vontade de levantar. Encostava em uma parede e parecia que o corpo queria ficar ali. O navio estava quente por dentro, mas o ar que vinha do mar carregava um frio limpo, como se a noite estivesse respirando. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a observar quando o ambiente começa a conduzir o comportamento humano. As pessoas falavam menos, riam menos. O som dos passos ficava mais suave. Não porque estivessem tristes, mas porque algo naquele espaço pedia quietude. Eu caminhei por um dos corredores e senti uma leve vibração no piso. Nada forte, nada alarmante, só uma mudança, como quando um trem distante passa por debaixo da cidade. E o chão responde, sem fazer barulho. Olhei ao redor. Ninguém parecia ter notado. E talvez isso fosse o mais estranho. O corpo percebeu, mas a mente ainda não.
Quando cheguei a uma das janelas, vi o mar escuro se estendendo, até onde a vista alcançava. Não havia lua suficiente para iluminar a água. Só estrelas refletidas, como pequenos pontos tremendo, na superfície. O Titanic parecia flutuar, em cima de um céu invertido. E abaixo desse céu, existia algo que não refletia nada. Um espaço profundo, silencioso, que parecia absorver luz. Enquanto você escuta agora, deixe essa imagem se formar. Um navio grande demais para ser apenas um objeto. Um oceano profundo demais para ser apenas água. E no meio dos dois, uma noite tão calma que parecia estar segurando a respiração. Com o passar dos minutos, o frio começou a parecer mais presente. Não um frio agressivo, mas um frio que não vinha do vento. Vinha do espaço ao redor. Você já sentiu isso alguma vez? Quando a temperatura não muda, mas o ambiente fica diferente? No Titanic naquela noite, o ar parecia mais denso. As pessoas continuavam andando, conversando, vivendo, mas havia uma camada invisível sobre tudo. No Caçador de Mistérios, a gente entende que alguns lugares carregam um tipo de silêncio que não é falta de som, é expectativa. Eu fiquei parado por alguns instantes, olhando para a água escura. O navio seguia firme, nenhuma vibração forte, nenhum sinal de problema. E ainda assim, o mar parecia mais próximo, como se a distância entre o casco e o fundo tivesse diminuído. Talvez fosse só uma impressão, mas impressões no mar não aparecem sem motivo. Algumas pessoas se aproximaram do corrimão, não para olhar algo específico, apenas para olhar. Quando você observa algo grande demais, o cérebro tenta encontrar sentido, e quando não encontra, ele fica em silêncio. O Titanic deslizava sobre aquela superfície escura, como um pensamento lento, e o oceano abaixo continuava se movendo, sem pressa, sem aviso. Enquanto você ouve isso agora, imagine a noite, a luz suave do navio, o mar imóvel, o frio que não vem do vento, e uma sensação leve, quase imperceptível, de que aquele momento não pertencia ao fluxo normal do tempo. Em algum ponto daquela noite, as conversas começaram a se espalhar, de forma diferente, não como rumores, mas como pequenas observações. Está frio. O mar está estranho. Está calmo demais. Nada que parecesse importante. E talvez por isso mesmo, tudo fosse. No Caçador de Mistérios, a gente sabe que o ser humano raramente reconhece o momento em que algo começa a mudar. Nós só percebemos depois. Eu me aproximei de um dos lados do navio e fiquei observando a água. Ela parecia pesada, não ondulada, mas compacta, como se o oceano estivesse segurando alguma coisa. Logo abaixo da superfície, o Titanic seguia cortando aquela massa escura, sem dificuldade, mas o som era diferente. Não o som de ondas batendo, mas o som de algo sendo empurrado. Um deslocamento lento. Você talvez já tenha sentido isso em outro lugar, quando um objeto grande se move perto de você e o ar muda antes que você o veja. Era essa sensação. Nada ameaçador, nada claro. Apenas a percepção de que o espaço não estava vazio. As pessoas continuavam andando, rindo, vivendo. E isso torna tudo ainda mais estranho, porque nada parecia errado. E ainda assim, tudo parecia suspenso. Enquanto você ouve agora, deixe a imagem se formar. Um navio enorme, uma noite tranquila, um mar que não reflete nada. E em algum lugar, uma presença invisível, passando lentamente. Não para interferir, apenas para existir. Eu não sei dizer em que instante exato a sensação ficou mais clara. Não houve impacto, não houve barulho. Houve apenas uma leve mudança na forma como o navio se movia, como se algo tivesse tocado o fundo do casco, sem pressionar. Você já percebeu quando uma porta é aberta em outro cômodo e o ar muda de lugar? Era algo assim, um deslocamento invisível. Alguns passageiros pararam, outros continuaram andando, mas por alguns segundos, o Titanic pareceu ouvir. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a respeitar esses pequenos momentos. Eles raramente gritam, eles sussurram. Eu me segurei no corrimão e senti uma vibração suave passar pelos meus pés. Não era forte, não era brusca, era quase cuidadosa. O tipo de movimento que algo muito grande faria se não quisesse chamar atenção. A água ao redor continuava lisa. Nenhuma onda, nenhum sinal. E ainda assim, o navio reagiu, como um animal grande, sentindo algo passar sobre ele. Talvez fosse apenas uma mudança de corrente. Talvez fosse apenas o acaso.
Mas naquela noite, o acaso parecia organizado demais. Enquanto você escuta agora, imagine esse instante. O Titanic seguindo, o mar calmo, o frio no ar, e por um breve momento, uma sensação de que algo invisível tocou o caminho do navio e seguiu adiante. Depois disso, tudo voltou a parecer normal. E talvez seja isso que mais confunde a memória. Porque quando nada acontece, o cérebro tenta convencer você de que nada aconteceu. As pessoas continuaram andando. Algumas riam, outras olhavam para o mar, como quem observa um quadro. O navio seguia firme, sem qualquer sinal de problema. E ainda assim, algo tinha ficado para trás. Não no espaço, mas dentro. No Caçador de Mistérios, a gente sabe reconhecer quando uma sensação não vai embora, ela se acomoda. Eu me afastei do corrimão e caminhei lentamente pelo convés. Os passos ecoavam de forma suave. O ar parecia mais pesado, não frio, presente, como se a noite tivesse se aproximado. O mar continuava calmo, as estrelas continuavam refletindo, mas o espaço entre o navio e a água parecia menor. Talvez fosse apenas imaginação. Mas imaginação, no oceano, é uma resposta. Ela surge quando algo real não pode ser compreendido. Enquanto você ouve isso agora, pode deixar o corpo relaxar. O balanço lento, o som distante, o navio avançando. E ao fundo, a lembrança de que algo tocou aquele momento e não deixou marca alguma. Não porque não existiu, mas porque não precisava. À medida que a noite avançava, o Titanic parecia mais silencioso. Não porque as pessoas tivessem ido embora, mas porque os sons haviam mudado. As risadas ficaram mais baixas, os passos mais espaçados. Até o vento parecia evitar as estruturas do navio. Você já percebeu quando um ambiente inteiro entra no mesmo ritmo? Como se tudo estivesse respirando junto. No Caçador de Mistérios, a gente observa esse tipo de momento com cuidado, porque o silêncio coletivo raramente é aleatório. Eu me sentei por alguns instantes e fiquei apenas ouvindo. O mar não fazia barulho, ele deslizou. O casco não rangia, ele aceitava. E naquele tipo de quietude, o tempo parecia se alongar. Minutos viravam algo mais espesso. Talvez você já tenha sentido isso antes de adormecer. Quando o mundo não desaparece, ele se dissolve. Foi assim naquela noite. Nada parecia urgente, nada parecia errado. E ainda assim, havia uma sensação leve de que algo importante estava sendo segurado no ar, como uma respiração que ainda não foi solta. Enquanto você escuta agora, pode imaginar o Titanic flutuando naquele mar escuro, as luzes refletidas, as estrelas acima, a água abaixo, sem resposta. E em algum ponto, entre tudo isso, uma presença tão sutil que só quem estava lá poderia sentir. Houve um momento, bem no meio daquela quietude, em que o navio pareceu ajustar-se, não de forma mecânica, mas como algo vivo, mudando de posição. Talvez tenha sido apenas uma alteração de curso, talvez uma corrente invisível. Mas o efeito foi o mesmo. O ar mudou. No Caçador de Mistérios, a gente aprende que o corpo percebe antes da mente. Eu senti o frio se espalhar um pouco mais. Não mais intenso, mais presente. Algumas pessoas se levantaram. Outras olharam ao redor, não por alarme, mas por instinto. Como quando um animal sente algo que ainda não aconteceu. O mar continuava liso. As estrelas refletiam. Nada na superfície indicava qualquer mudança. E ainda assim, o espaço parecia diferente, mais estreito, mais atento. Enquanto você ouve agora, deixe essa sensação se formar. Um navio avançando, uma noite calma, e um ambiente que, por um breve instante, parece saber de algo que você ainda não sabe. Nada acontece. E talvez isso seja o mais inquietante de tudo. Depois daquele instante, o Titanic continuou, como se nada tivesse mudado. Os motores mantinham o mesmo ritmo. O casco seguia cortando a água, com suavidade. E o céu continuava limpo, cheio de estrelas. No Caçador de Mistérios, a gente entende que o mais perturbador não é quando algo acontece. É quando tudo continua, como se nada tivesse acontecido. Eu caminhei devagar, ao longo do convés. O frio no ar parecia mais nítido, o silêncio mais presente. Não porque houvesse perigo, mas porque o espaço estava atento. Talvez você já tenha sentido isso. Quando algo passa perto, e você não sabe o que, o corpo percebe, a mente ainda não. O mar, naquela noite, tinha essa qualidade. Não ameaçadora, mas profunda, como se algo muito antigo estivesse se movendo
debaixo de tudo. E o Titanic, tão grande e confiante, seguia, sem saber. Enquanto você descansa agora, pode imaginar. A água escura, o navio iluminado, o mundo inteiro, em uma calma que não pede explicação. E talvez, em algum ponto abaixo, algo continue se deslocando. Não para ser visto, não para ser ouvido, apenas para existir. À medida que a noite avançava, o Titanic parecia entrar em um estado de vigília. Não no sentido humano, mas no sentido de algo que permanece atento enquanto tudo descansa. Os corredores ficaram mais vazios, as luzes mais suaves, o ar mais frio. E o mar continuava igual. Você já reparou como a água, quando está completamente calma, parece esconder profundidade? Não porque você a vê, mas porque você a sente. No Caçador de Mistérios, a gente aprende a reconhecer esse tipo de espaço. É quando o ambiente fica grande demais para caber na mente. Eu parei perto de uma das janelas e fiquei observando. A superfície escura, nada se movia. E ainda assim, era impossível acreditar que aquilo estivesse vazio. O Titanic avançava, silencioso, e cada metro percorrido parecia atravessar algo invisível. Talvez fosse apenas o oceano, talvez fosse apenas água. Mas naquela noite, a água parecia pouco. Enquanto você escuta agora, deixe o corpo afundar, um pouco mais no descanso. O balanço lento, o som distante, a luz suave. E abaixo, um espaço tão profundo que nenhuma história consegue alcançar. O mar não precisa que o compreendamos. Ele apenas continua. Com o passar das horas, o Titanic começou a emitir pequenos sons. Nada que chamasse atenção, nada que parecesse errado. Mas se você estivesse ali, em silêncio, como eu estava, perceberia o metal se contraindo, tubulações respirando, passos distantes, de alguém que não precisava ir a lugar nenhum. É curioso como grandes estruturas nunca ficam completamente quietas. Elas também sonham. Caminhei lentamente pelo convés interno, onde o ar era mais quente e as vozes quase não existiam. Algumas portas estavam entreabertas, luz escapando por frestas, som de água correndo em algum lugar invisível. E o navio continuava avançando, como se nada pudesse impedi-lo. Você já percebeu como confiança absoluta é mais perigosa do que medo? Quando alguém tem medo, olha, escuta, calcula. Quando alguém acredita que tudo está sob controle, deixa de perceber o que muda. O Titanic estava nesse estado, não arrogante, mas confortável. E o oceano, ao redor, não oferecia resistência, apenas espaço. Enquanto você respira agora, talvez consiga sentir essa mesma coisa. A sensação de estar seguro dentro de algo grande. Uma casa, um quarto, um corpo. E ainda assim, lá fora, o mundo continua. Água, escuridão, distância. A história do Titanic não começa com impacto. Ela começa com calma. E calma suficiente para que ninguém perceba quando o destino muda de direção. Pouco depois, algo quase imperceptível mudou. Não um som alto, não um grito, não uma explosão, só uma vibração diferente, correndo pelo casco, como quando você passa a mão sobre uma mesa e sente uma lasca invisível. Nada que faça você reagir, mas o suficiente para que seu corpo registre. Alguns passageiros ergueram o olhar, outros continuaram lendo. Risos ainda ecoavam. Nos salões, o Titanic havia tocado algo que não estava no plano de ninguém. Eu senti na sola dos pés um desvio, um leve arrasto, como se o navio tivesse passado o dedo por algo que não queria tocar. O iceberg não anunciou sua presença. Ele não precisava. O gelo não precisa de intenção. Ele só precisa estar ali. É estranho pensar nisso. A maior embarcação do seu tempo, interrompida por algo que não se moveu. Enquanto você talvez sinta o peso do seu próprio corpo na cadeira, na cama, no colchão. Pense nisso. Às vezes, não é o que se move que muda tudo. É o que permanece imóvel. No lugar errado. A tripulação ainda não sabia. Os passageiros ainda não sabiam. Nem mesmo o navio parecia saber. Mas a água já sabia. Ela sempre sabe primeiro. Nos compartimentos inferiores, pequenos fios de líquido começavam a se infiltrar. Nada dramático, nada urgente, só o começo. E o começo raramente parece o fim. Respire. O oceano não corre, ele entra. E quando entra, não pergunta se pode ficar. Alguns minutos depois,
O Titanic ainda parecia o mesmo. As luzes seguiam acesas. A música continuava. As conversas ainda fluíam, como se nada tivesse acontecido. E talvez isso seja a parte mais perturbadora de qualquer desastre real. Ele não chega com sirenes. Ele chega com normalidade. Nos níveis inferiores, a água já não era apenas um fio. Ela se espalhava, com paciência, como se estivesse testando o espaço. Portas de metal, corredores, escadas, tudo aquilo que parecia sólido começava a aceitar o mar. E o mar não entra com pressa. Ele entra como quem tem certeza de que vai ficar. Você talvez já tenha sentido algo parecido. Aquele instante em que percebe que algo não vai dar certo, mas ainda não é grande o suficiente para assustar. É só uma sensação, um desconforto, uma mudança no ar. No começo, alguns tripulantes começaram a trocar olhares. Não falavam muito, mas olhavam, como pessoas que percebem que o roteiro mudou. Mesmo que ninguém tenha avisado, o caçador caminhava pelos corredores como um fantasma discreto, não interferindo, não alterando, apenas observando. O exato momento em que uma história sai dos trilhos. É aí que tudo acontece. Não quando o navio afunda, mas quando ainda flutua e já não deveria. O Titanic estava vivo. E como todo corpo vivo, ele ainda tentava compensar o dano. A inclinação era quase nada. O som do mar ainda distante. A noite calma. Se você estivesse ali, provavelmente pensaria: talvez não seja nada. E talvez seja isso que o oceano mais ama. A palavra talvez. Porque enquanto alguém ainda acredita no talvez, o tempo continua passando. E o mar continua entrando. A primeira coisa que muda não é o navio, são as pessoas. Você começa a notar o jeito como os passos ficam mais lentos, como as conversas perdem naturalidade, como alguns olhares ficam longos demais. O Titanic ainda parecia seguro, mas já não parecia normal. No salão principal, um casal parou de dançar, não por causa de um anúncio, não por causa de um alarme. Eles simplesmente sentiram que algo estava deslocado. Como quando você entra em um lugar e percebe que uma conversa parou. No instante em que você chegou, o caçador observava isso com atenção silenciosa. Ele sabia. A mente humana percebe o perigo antes de entender. É um tipo antigo de inteligência. Uma leitura do ambiente, uma soma de microdetalhes, um leve ângulo no chão, um ranger que não estava ali antes, o ar um pouco mais frio, a vibração do metal mudando. Nos níveis inferiores, a água já tocava os tornozelos de alguns homens. Eles não gritavam, não corriam. Eles apenas olhavam para aquilo que não deveria estar ali. Água, dentro de um navio, feito para expulsá-la. E ainda assim, ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta o que aquilo significava. Porque quando alguém diz, o mundo muda. Enquanto ninguém diz, a realidade ainda é negociável. Talvez seja só um vazamento. Talvez já esteja sendo resolvido. Talvez não seja nada sério. O Titanic ainda estava flutuando, e isso era o suficiente para manter a ilusão viva. O caçador passou por um grupo de passageiros que falavam baixo, não rezavam, não choravam, discutiam detalhes, ângulos, horários, informações fragmentadas, como se organizar dados pudesse organizar o medo. Mas o medo não nasce quando você sabe. Ele nasce quando você sente e ainda não pode provar. E naquela noite, o Titanic estava cheio de pessoas sentindo demais e sabendo de menos. Há um momento específico em que o medo deixa de ser uma sensação e se torna um fato. No Titanic, esse momento não veio com um grito, veio com um som baixo, metálico, persistente, um rangido longo, como se o navio estivesse tentando se lembrar de como permanecer inteiro. O caçador ouviu antes dos outros, não porque estivesse mais perto do impacto, mas porque estava escutando com outro tipo de atenção. Algo no casco estava cedendo, e quando o aço começa a falar, ele nunca diz coisas boas. Nos corredores inferiores, a água agora subia, com uma tranquilidade quase cruel. Ela não invadia, ela ocupava, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar e estivesse apenas retomando espaço. Alguns tripulantes começaram a correr. Outros ficaram imóveis, olhando para o chão, como se o piso estivesse traindo um acordo invisível. Está tudo sob controle, alguém disse, e aquela frase soou mais fraca do que qualquer grito. O caçador atravessou uma área onde malas já estavam sendo abertas, não por evacuação, mas por desespero silencioso. As pessoas queriam tocar.
em algo que fosse delas, algo que pudesse ir junto. Caso tudo o resto ficasse, você pode perder um lugar, pode perder um navio. Mas a mente humana se agarra a pequenos símbolos, como se eles pudessem impedir o colapso. Uma fotografia, um colar, uma carta dobrada, coisas pequenas, que de repente parecem maiores do que a própria sobrevivência. O Titanic ainda estava iluminado, luxuoso, bonito, e talvez isso fosse o mais perturbador. Porque o desastre não estava chegando como um monstro, ele estava chegando como uma continuidade. E é assim que a maioria das tragédias humanas acontece. Não como um choque, mas como uma sequência de pequenos ainda está tudo bem, que duram um pouco mais do que deveriam. Existe um tipo de silêncio que só aparece quando muitas pessoas estão pensando na mesma coisa e ninguém quer dizer em voz alta. O Titanic estava entrando nesse tipo de silêncio. O caçador sentia isso no jeito que os passos mudavam. Menos conversa, mais respiração. O navio ainda seguia em frente. As luzes ainda estavam acesas. A orquestra ainda tocava. E isso criava uma ilusão perigosa. Porque o ambiente dizia, nada está acontecendo. Enquanto a estrutura dizia, tudo está mudando. Nos convéses superiores, os passageiros caminhavam devagar, olhando para o céu, como se o frio fosse o único inimigo. Mas abaixo deles, o peso da água já estava alterando o equilíbrio do navio. Não de forma brusca, de forma matemática. Cada tonelada que entrava, mudava o ângulo. Cada compartimento que seria, mudava o destino. O caçador passou por um marinheiro que segurava uma prancheta, com mãos que tremiam. Só um pouco. Não era pânico, era cálculo. Quando alguém para de agir e começa a medir, significa que já percebeu que não existe mais solução simples. Em um dos corredores, ele sentiu algo quase imperceptível. O chão não estava mais exatamente horizontal. Nada que derrubasse alguém, mas o suficiente para que o corpo notasse, antes da mente. O Titanic começava a inclinar, como um animal ferido, que tenta não mostrar. E isso muda tudo, porque quando um navio começa a mentir sobre sua própria estabilidade, ele transforma milhares de pessoas em reféns de um segredo que só a água conhece. O caçador parou por um instante e tocou o corrimão, frio, vibrando, como se o próprio metal estivesse tentando avisar, sem saber como falar. E talvez esse seja o momento mais assustador de qualquer desastre. Não quando tudo quebra, mas quando tudo ainda parece inteiro. E já não é. Depois que um desastre é inevitável, o tempo muda. Não no relógio, na percepção. Minutos começam a parecer longos demais. E ao mesmo tempo, insuficientes. O caçador sentiu isso, enquanto caminhava pelo convés. As pessoas já estavam reunidas, mas ainda não havia correria descontrolada. Era um tipo estranho de espera, como se todos estivessem numa sala invisível, aguardando que alguém anunciasse algo que ninguém queria ouvir. Alguns olhavam para o mar, outros para o navio. Poucos olhavam uns para os outros, porque olhar para outra pessoa tornava tudo mais real. O vento cortava, o frio se infiltrava nos ossos. Mas isso não era o que mais incomodava. Era a sensação de que o Titanic não estava mais respondendo às leis normais. Ele estava grande demais para cair rápido e danificado demais para continuar, preso num meio termo que não existe na natureza. O caçador encostou no parapeito e olhou para a água. Ela não estava agitada. Ela não estava violenta. Ela estava esperando, como algo paciente demais para se apressar. E talvez esse seja o maior erro humano diante do oceano. A gente espera que o perigo venha gritando, mas o mar prefere chegar em silêncio, em algum lugar. Alguém começou a perguntar se os botes seriam suficientes. A pergunta soava, quase educada demais, para o que significava. Porque, no fundo, o que ela dizia era: existe espaço para mim? E o caçador percebeu que o Titanic não era mais um navio. Era um sistema de escolhas. Quem sobe? Quem espera? Quem acredita? E quem, mesmo sem saber, já ficou para trás? Existe um tipo de silêncio que não é ausência de ruído. É quando todos os sons continuam existindo, mas algo invisível toma conta deles. O caçador percebeu isso antes de qualquer alarme. Os passos ainda ecoavam, as vozes ainda murmuravam, o vento ainda batia nas cordas. Mas havia um intervalo estranho entre um som e outro, como se o navio estivesse respirando mais devagar. Então veio o barulho. Não foi uma explosão, não foi um estrondo, foi um estalo profundo,
longo demais para ser casual, grave demais para ser ignorado. Um som que não vinha de cima. Vinha de dentro. O casco se ajustando. O metal cedendo ao que já havia sido decidido pela água. Algumas pessoas pararam de falar. Outras fingiram que não ouviram. Porque quando você ouve algo assim, não existe mais retorno à normalidade. O caçador sentiu a vibração subir pelos pés. Não era pânico ainda. Era reconhecimento. O tipo de sensação que o corpo tem quando entende algo antes da mente. Ele fechou os olhos por um instante. Não para rezar, mas para memorizar. Porque certas experiências só fazem sentido depois que passam. E aquela não iria passar. O Titanic havia começado a falar. E o que ele dizia não era em palavras. Era em intenção. Em estruturas sendo forçadas a assumir um destino que não escolheram. O caçador olhou em volta. Viu rostos tentando permanecer humanos, enquanto o mundo se tornava impessoal. Porque um navio afundando não é uma tragédia, é um processo. E quando ele começa, ninguém realmente sabe em que parte do processo está. Só que está dentro dele. O caçador desceu uma escada estreita, levado mais pelo fluxo de gente do que por uma decisão própria. O ar ali embaixo era diferente, mais úmido, mais frio, como se o navio já estivesse respirando água, mesmo antes de tocá-la. Ele passou por uma mulher, segurando um par de sapatos nas mãos. Por um homem que falava sozinho, repetindo números, como se fossem âncoras. Nada disso parecia cena de pânico. Parecia deslocamento. Pessoas saindo do lugar onde estavam, na vida, para um lugar onde não queriam estar. Em um corredor, o caçador viu água escorrendo pelo canto do piso. Não era uma inundação, era um aviso. Um fio líquido atravessando o chão, como uma linha desenhada entre o que ainda era sólido e o que deixaria de ser. Ele seguiu esse fio, não por curiosidade, mas porque o ser humano sempre segue aquilo que está mudando. Um marinheiro tentava fechar uma porta estanque. As mãos tremiam, não de medo, de esforço. Metal contra metal, vontade contra peso. Quando a porta finalmente cedeu e travou, o som ecoou pelo corredor. Um som que não parecia vitória, parecia uma despedida. Alguém do outro lado bateu, não com força, com ritmo, como quem não queria assustar quem estava ouvindo. O caçador não sabia quem era, e talvez isso fosse o que mais doía. Não era um rosto, era um padrão de batidas. 3. Pausa. Mais 2. Depois nada. Ele ficou parado por um instante. Não porque esperava algo, mas porque algumas cenas não permitem continuação imediata. O Titanic não estava mais afundando, como um todo. Ele estava se dividindo em histórias pequenas. Cada corredor, cada porta, cada escolha. E o caçador entendeu que dali em diante, ninguém mais estaria vivendo a mesma versão da noite, a mesma água, mas destinos diferentes. Quando o caçador voltou ao convés, o céu já não parecia parte da mesma noite. Havia estrelas, havia calma, e havia um navio que começava a se inclinar, como se estivesse cansado demais para fingir equilíbrio. As pessoas se distribuíam em pequenos grupos, não por organização, por afinidade. Famílias, casais, estranhos que decidiram não ficar sozinhos. A água, agora visível, no nível mais baixo do convés, não vinha como uma onda. Vinha como alguém que sabe exatamente para onde vai. Um dos botes desceu. As cordas rangiam. Não havia gritos. Havia silêncio concentrado, como uma sala cheia de gente que entendeu que o espetáculo acabou e o que sobra é escolha. O caçador caminhou. Entre eles, viu uma criança segurando um ursinho molhado. Um homem ajeitando o casaco, como se fosse chegar atrasado a algum lugar. E então, pela primeira vez, o Titanic emitiu um som que parecia humano. Um gemido longo, baixo, quase triste. Era o corpo do navio, sendo dobrado por forças maiores do que qualquer engenharia. O caçador apoiou a mão no metal frio, não por apego, por respeito, porque aquele objeto gigantesco havia sido casa para milhares de histórias. E agora estava se tornando apenas mais uma. No fundo do oceano, ele percebeu que a linha entre nós e o navio estava se apagando. Ambos estavam agora tentando permanecer inteiros, tempo suficiente para que alguém mais pudesse continuar. O primeiro bote já estava distante. Quando o caçador sentiu o chão
se mover sob os pés. Não foi um balanço, foi um ajuste. Como se o Titanic tivesse decidido, finalmente, parar de discutir com a física. A inclinação aumentou, apenas o suficiente para mudar a forma. Como as pessoas se equilibravam. Nada escorregou, nada caiu, mas todos perceberam. E quando todos percebem, ao mesmo tempo, o mundo muda de fase. Alguns deram passos curtos, outros agarraram corrimãos. Uma mulher riu nervosamente e parou. O riso não encontrou eco. O caçador observou como os corpos começaram a se mover diferente. Menos confiança, mais cálculo. Cada passo agora era uma decisão. Ele passou por um oficial que tentava manter a voz firme, mas firmeza, naquele momento, era apenas outra forma de esperança. A água já tocava os primeiros degraus da escadaria. Não corria. Subia, como um relógio invertido, marcando o fim de algo que não se repete. O caçador olhou para o mar. Não havia fúria. Não havia violência. Só espaço. E talvez isso fosse o que mais aterrava. Não era um inimigo. Era um vazio imenso, oferecendo lugar para tudo o que caísse. O Titanic, agora inclinado, não parecia mais uma máquina. Parecia um corpo cansado, tentando encontrar uma posição menos dolorosa. E naquele instante, o caçador soube. Ninguém estava no comando. Nem capitães, nem engenheiros, nem destino, só gravidade. E gravidade não negocia. Os botes continuavam descendo, um por um, como páginas sendo arrancadas de um livro que ninguém terminaria de ler. Cada bote que partia levava pessoas, mas deixava histórias. O caçador percebeu isso quando viu dois irmãos se soltarem das mãos. Não porque quisessem, porque o espaço exigia. Um entrou, o outro ficou. Não houve cena, não houve drama, só um olhar rápido que carregava tudo o que palavras não teriam tempo de dizer. Ele seguiu caminhando. Passou por um grupo que falava em voz baixa, como se o navio ainda estivesse ouvindo. Passou por um homem, escrevendo algo num pedaço de papel, com dedos rígidos de frio. Não uma carta, um registro, como se deixar algo escrito pudesse impedir que a pessoa inteira desaparecesse. A água agora refletia as luzes do convés como um segundo céu. Um céu que não tinha estrelas, só reflexos. O caçador pensou em quantas vidas cabiam naquele espelho, em quantas memórias iam afundar, sem nunca encontrar alguém que as lembrasse. E talvez isso seja o que mais dói em grandes tragédias. Não a morte, mas a quantidade de histórias que nunca terão testemunhas. Ele viu uma mulher entregar um colar a um marinheiro. Não pediu nada em troca. Só queria que alguém levasse algo dela para longe dali. O Titanic já estava inclinado demais para fingir estabilidade. E o caçador entendeu que o que estava acontecendo não era apenas um naufrágio, era uma dispersão de pessoas, de vidas, de narrativas que jamais voltariam a se encontrar no mesmo lugar. O ângulo do Titanic agora era impossível de ignorar. Caminhar exigia inclinar o corpo, como se todos estivessem aprendendo uma nova forma de existir dentro da gravidade. O caçador passou por um piano que ainda estava lá. Ninguém tocava. Mas alguém havia colocado uma rosa sobre as teclas. Um gesto pequeno, inútil para a sobrevivência, mas gigantesco para a memória. Algumas coisas precisam ser feitas, mesmo quando não mudam nada. A água alcançava lugares que antes eram secos demais para serem lembrados. Tapetes, escadas, cantinhos onde risadas haviam acontecido. Agora tudo isso era território do mar. O caçador parou, perto da amurada, e observou os botes, distantes, pequenos demais, para carregar tudo o que estava ficando para trás. O Titanic emitiu outro som, não um estalo, um suspiro profundo, como um corpo que percebe que já não consegue se sustentar. Era o tipo de som que você não esquece. Não porque é alto, mas porque é definitivo. Uma mulher próxima fechou os olhos. Um homem tirou o chapéu. Ninguém combinou isso. Mas o respeito não precisa de instruções. O caçador sentiu que o navio já não era mais um meio de transporte. Era um lugar de despedida. E talvez o mais cruel dos lugares possíveis. Porque ali você se despedia, sem saber de quem. O convés que antes parecia vasto, agora se sentia pequeno. Não porque as pessoas aumentaram, mas porque as opções diminuíram. O caçador teve que segurar num corrimão para continuar em pé.
O piso já não era plano. Era uma ladeira lenta, levando todos na mesma direção. Alguns ainda tentavam ajudar. Outros apenas observavam. Não por indiferença, mas porque, em certos momentos, a mente entra em economia. Ela escolhe o que consegue suportar. Um marinheiro escorregou. 2 homens o puxaram de volta. Ninguém falou nada. Não era heroísmo, era instinto. O Titanic rangia, não como uma máquina quebrando, mas como uma coisa viva, sendo forçada a mudar de forma. O caçador olhou para trás e percebeu algo estranho. O navio estava ficando mais silencioso. Não menos gente, menos ruído, menos conversas, menos passos. Como se o próprio ar tivesse decidido não desperdiçar som. Ele pensou, em quantas vezes a humanidade acredita que o caos será barulhento, mas o verdadeiro colapso é quase sempre quieto. Você não ouve o mundo acabar. Você apenas percebe que ele não funciona mais, como antes. E naquele convés inclinado, o caçador entendeu que o Titanic já não era um lugar, era um momento que ninguém ali esqueceria. Tempo suficiente para voltar a ser normal. O caçador sentiu o frio antes de ver a água. Não o frio do vento, mas o frio que sobe, lento, pelos pés. A água já tocava as bordas do convés inferior. E o mais estranho é que ela não parecia uma ameaça. Parecia um limite, um aviso silencioso, de onde a noite terminava e o oceano começava. Algumas pessoas olhavam para baixo, como quem encara um abismo pessoal. Outras mantinham os olhos no céu, talvez esperando que algo de lá tivesse mais misericórdia. O caçador passou por um casal sentado no chão, as costas encostadas uma na outra. Não falavam, não precisavam. O navio se inclinou um pouco mais, o suficiente para mudar o jeito como o sangue corria no corpo. O mundo estava, literalmente, se deslocando. E talvez seja por isso que o pânico ainda não havia chegado, porque o cérebro humano demora a aceitar mudanças que não têm um inimigo visível. A água não gritava, não avançava em ondas. Ela simplesmente ocupava o que já não era defendido. O caçador percebeu que, naquele instante, o Titanic não estava afundando. Ele estava sendo tomado. E isso é sempre mais perturbador. Porque quando algo é tomado, não há um único momento que você possa apontar e dizer: foi aqui. Só um processo. E processos são mais difíceis de interromper. O convés estava agora inclinado o suficiente para que ninguém mais pudesse fingir. Os passos eram curtos, cautelosos. Cada pessoa parecia carregar um peso invisível no peito. Não era medo, era escolha. O caçador viu um homem hesitar na frente de um bote e depois recuar. Ninguém o empurrou. Ninguém o chamou. Algumas decisões só pertencem a quem as toma. Uma mulher entregou seu filho a um marinheiro. O gesto foi rápido, quase mecânico, mas os olhos contavam outra história. O caçador percebeu que o Titanic não estava apenas se separando da superfície. Ele estava separando pessoas do que elas mais queriam manter. O navio fez outro som, mais alto dessa vez. Um estalo que percorreu a estrutura como uma rachadura, atravessando um pensamento. Algo grande havia cedido. E quando algo grande cede, o que sobra não é imediatamente caos. É um silêncio pesado, cheio de expectativa, como o ar antes de uma tempestade. O caçador segurou na amurada e sentiu a vibração. O Titanic estava entrando numa fase diferente. Não era mais a luta para flutuar, era a transição para deixar de tentar. O caçador quase perdeu o equilíbrio quando o Titanic se moveu. Não um balanço, uma torção, como se a estrutura inteira tivesse decidido se rearranjar. As pessoas gritaram, não de pânico, mas de surpresa, porque algo havia mudado no comportamento do navio. Antes ele parecia resistir, agora parecia procurar uma nova posição. A inclinação aumentou rápido demais para ser ignorada. Alguns começaram a deslizar, outros se agarraram a qualquer coisa sólida. O caçador sentiu o metal vibrar sob as mãos. O som que veio em seguida não era uma rachadura. Era um gemido profundo, como uma coisa enorme, sendo dobrada contra a própria vontade. O Titanic estava se partindo por dentro, não visivelmente ainda, mas estruturalmente. E quando uma estrutura falha, tudo o que depende dela entra em atraso, como uma decisão
tomada tarde demais. O caçador olhou para o mar. A água estava mais próxima do que deveria. E o céu, indiferente demais. Ele entendeu, então, que o navio já não estava apenas afundando. Ele estava mudando de forma. E isso é sempre o último aviso. O estalo que veio a seguir não soou como algo quebrando. Soou como algo desistindo. Um som longo, rasgado, que percorreu o navio de uma ponta a outra. O caçador caiu de joelhos quando o chão se inclinou de forma impossível. Algumas pessoas gritaram agora. Outras ficaram mudas, porque havia algo terrivelmente claro. O Titanic não era mais uma coisa só. Ele estava sendo dividido em partes que não se reconheciam. O convés parecia subir e descer ao mesmo tempo, como se duas realidades estivessem disputando o mesmo espaço. O caçador segurou uma barra de metal e sentiu a vibração passar pelo corpo. Não era uma explosão, era uma separação, como uma frase partida ao meio, antes do ponto final. A água avançava em novas direções, não mais previsível, não mais contida. Ela agora encontrava atalhos dentro da estrutura, que já não se sustentava. O caçador viu uma luz se apagar, depois outra. O navio estava, literalmente, perdendo consciência. E quando algo tão grande começa a escurecer, você entende que não há mais volta possível, só continuidade, para baixo. E o Titanic, pela primeira vez naquela noite, parecia aceitar isso. O caçador sentiu o corpo escorregar, não porque a água havia chegado, mas porque o chão já não sabia mais qual era a posição certa. O Titanic agora estava num ângulo que não existia na vida normal. As pessoas deslizavam como objetos numa mesa inclinada. Algumas conseguiam se segurar, outras não. O som do metal era constante. Não um barulho alto, um murmúrio tenso, de algo que estava sendo forçado além do limite. O caçador viu um grupo descer correndo. Não para escapar, mas porque o navio estava literalmente levando-os naquela direção. Era como estar dentro de um prédio que resolve cair devagar. A água agora surgia por lugares que antes eram paredes. E o céu, estranhamente calmo, olhava tudo sem interferir. O caçador percebeu que o Titanic já não era mais um local onde decisões importavam. Era um movimento, um vetor, um empurrão constante na direção do fundo. E quando algo entra nesse tipo de movimento, tudo que resta é como você vive os últimos segundos antes de perder o controle. Ele respirou fundo, não para se acalmar, mas para lembrar que ainda estava vivo, num momento que seria lembrado para sempre. O caçador não conseguia mais distinguir o que era chão e o que era parede. O Titanic estava agora tão inclinado que a lógica do corpo não acompanhava. Você andava como quem escala. Cada passo exigia braços, perna, intenção. A água já cobria grandes partes do convés. Não vinha em ondas. Vinha em planos inclinados, subindo devagar, ocupando tudo, com uma paciência aterradora. O caçador viu o reflexo das estrelas na superfície da água. O céu dentro do mar e o navio preso entre os dois. Algumas pessoas tentavam nadar, outras apenas flutuavam, como se o corpo tivesse decidido economizar esforço. O som agora era diferente. Menos metal, mais água. Um som pesado, denso, como algo gigantesco. Respirando, o caçador sentiu o frio subir. Não como dor, como uma ausência de sensação. O tipo de frio que não avisa. E naquele momento, ele percebeu que o Titanic já não estava mais afundando. Ele estava se dissolvendo dentro do oceano, virando parte de algo maior. E maior nem sempre significa melhor. Às vezes, significa irreversível. A água agora chegava à altura da cintura. O caçador já não sentia os pés. O frio havia tomado essa parte do corpo, como se a noite estivesse apagando luzes, uma por uma. Mas o que mais chamava atenção não era o corpo, era o silêncio. O Titanic, que antes gemia e rangia, agora estava quase quieto, como se tivesse gasto toda a energia tentando não desaparecer. As pessoas ao redor não gritavam mais. Algumas nadavam, outras seguravam qualquer coisa que flutuasse, mas ninguém falava, porque quando o perigo se torna absoluto, a linguagem perde função.
O caçador olhou para cima. O céu estava absurdamente bonito. Estrelas claras, nenhuma nuvem. Era difícil aceitar que algo tão tranquilo pudesse testemunhar uma noite como aquela. Ele entendeu então algo que não estava em nenhum livro. O oceano não destrói, ele absorve. Ele não ataca, ele inclui. E tudo o que entra nele deixa de ser separado. Vira parte de uma coisa muito maior. O Titanic. As pessoas, as histórias, as escolhas. Tudo sendo dissolvido no mesmo espaço líquido. O caçador respirou fundo. Não por coragem, mas porque aquele instante merecia ser lembrado. Mesmo que ninguém voltasse para contar. Porque alguns momentos não existem para serem narrados. Existem para serem vividos. E então, o navio deu o último movimento, que ainda parecia uma decisão. O caçador soltou o corrimão quando sentiu que não fazia mais sentido se agarrar. O Titanic já não era um lugar onde algo pudesse ser segurado. Era apenas um corpo enorme, escorregando lentamente para fora do mundo. A água agora envolvia tudo. Não como uma onda, mas como um manto. O frio apagava os pensamentos, na mesma ordem em que apagava o corpo. Primeiro os pés, depois as mãos, depois o esforço. Mas algo curioso acontecia. A mente ficava clara, sem planos, sem futuro, sem passado, só presença. O caçador olhou uma última vez para o céu. As estrelas ainda estavam lá, indiferentes, constantes. Elas haviam visto impérios surgirem, navios partirem, pessoas amarem, errarem, desaparecerem, e continuariam lá, quando tudo isso virasse apenas camadas de memória no fundo do mar. O Titanic afundou, sem explosão, sem espetáculo, como algo grande demais para precisar fazer barulho ao desaparecer. O caçador sentiu o corpo se tornar leve, não porque estava salvo, mas porque já não havia nada para resistir. E talvez seja isso que os grandes mistérios nos ensinam, não sobre morte, mas sobre limite, sobre o ponto exato em que o humano deixa de tentar controlar e passa apenas a fazer parte. Se você ouviu essa história até aqui, você não esteve apenas escutando. Você esteve observando como um caçador de mistérios. E algumas coisas nunca voltam iguais depois disso.